E a velocidade de B é de quanto? 10 metros por segundo. O que que isso significa? Significa que o móvel B, cada vez mais ele vai se distanciar do móvel A. A distância entre eles dois aqui, ó, está sendo de quanto? 70 menos 30, 40. Certo? Então a distância entre eles dois aqui, nesse momento, na situação inicial, a distância entre eles é de 40 metros. Certo? Aqui, ó. Inicialmente, a distância entre eles é de 40 metros. Tudo bem? 40 metros. Mas como o móvel B está com a velocidade maior, o que acontece? Como ele está com a velocidade maior, ele vai se distanciar cada vez mais do móvel A, certo? Vamos lá então para as respostas, gente. Letra A. Quais as funções horárias das posições de cada um dos móveis? Olha aí, ó. Função horária. Primeiramente, nós temos que lembrar o quê? Como é que é a função horária? Tá aqui, ó. Função horária das posições, essa daqui, ó. S Então, ó, aqui eu tenho a função horária, né, que nós descobrimos lá. S é igual a S0 mais VT, a fórmula do sorvete, beleza? E aí nós temos que descobrir como é que essa fórmula aqui fica, como é que ela vai ficar para o móvel A e também como é que ela vai ficar para o móvel B, certo? Mas isso aí é muito simples, a gente vai fazer só umas substituições aqui, muito tranquilo. Olha aí, ó. Para o móvel A, qual é a função horária que rege o movimento do corpo A? Muito simples, ó. SA, ou seja, posição de A é igual. Posição inicial, que é o S0. Qual é a posição inicial de A? Inicialmente, a posição inicial dele é 30. Beleza? Então, você vai colocar aqui no lugar do S0, que é a posição inicial, você vai substituir por 30. Mas, qual é a velocidade dele? A velocidade do A está bem aqui, olha. Velocidade do A, 8 metros por segundo. Então, onde tem o V, você vai substituir aqui o V por quem? Por 8. Vezes, botei o asteriscozinho aqui para representar o vezes, né, o sinal de vezes, vezes T. O T você vai conservar, porque aqui está pedindo só a função. Tá ok? Ele não está pedindo para você calcular a posição, não. Ele está pedindo somente a função. Então, está aqui, olha. SA é igual a 30 mais 8T. Essa aqui é a função horária do móvel A. A mesma coisa a gente vai fazer com o móvel B. Muito tranquilo também, ó. Posição final de B é igual a posição inicial dele. Qual é a posição inicial? 70. Olha aqui a posição inicial dele, ó. 70 metros. Certo? Mais, olha o sinalzinho de mais aqui, ó. Mais a velocidade. Qual é a velocidade de B? 10 metros por segundo. Só substituir aqui onde tem o V, coloca o 10. E o T nós vamos conservar porque nós estamos procurando aqui na letra A apenas as funções. Tá? Então, eu tenho aqui a função de A e tenho também a função de B. Ok? Resposta aqui da letra A. Eu tenho aqui apenas as funções. Observe que eu posso fazer o seguinte agora. Olha. A partir dessas funções, eu posso saber qual é a posição tanto de A como também a posição de B, se eu der um valor para o tempo. Entendeu? Para qualquer instante que eu der aqui, você pode descobrir qual é a posição. Tá? Basta você colocar aqui no lugar do T, por exemplo, se eu disser assim, rapaz, qual é a posição de A e de B depois de 1 segundo? Aí você vai fazer o quê? Em relação ao móvel A,
vai fazer o seguinte em relação a A. Muito fácil, gente, ó. Qual é a posição de A depois de 1 segundo? Você vai apenas substituir no lugar do T, vai colocar 1. Porque o tempo é igual a 1 segundo. Eu estou pedindo a posição depois de 1 segundo. Aonde tem o tempo, você coloca 1. Certo? Coloca o número 1. Beleza? Aí fica assim, ó. 8 vezes 1, 8. 8 mais 30, 38. Então, depois de 1 segundo, o móvel A ele vai estar na posição 38. E o móvel B vai estar em qual posição? O móvel B vai estar na posição seguinte, ó. Onde tem o T, eu vou substituir por 1, porque eu estou dizendo aqui que o tempo é 1 segundo. Então, 10 vezes 1, 10. 10 mais 70, 80. Então, depois de 1 segundo, o móvel B ele vai estar na posição 80, certo? Vai estar na posição 80. Observa que a posição inicial aqui do B é 70, viu? Depois de 1 segundo, ele vai estar na posição 80, certo? Vai estar na posição 80. E o móvel A, depois de 1 segundo, ele vai estar na posição 30 e 38. Mais ou menos aqui, ó. Tá? 38 e aqui o 80 vai estar mais lá na frente. Ó. Bem na frente mesmo. Certo? Vamos então para a letra B. Letra B. Qual o instante em que a distância entre eles é 100 metros? Olha aí, ó. Qual a distância? Gente, é o seguinte, ó. Qual o instante? Quando ele pergunta aqui qual o instante, na verdade ele está querendo saber qual é o tempo, né? O instante é o tempo. Ele quer saber o tempo, tá aí, ó. Tempo é o que ele está procurando saber. Tá bem aqui o pontinho de interrogação, ó. Tempo, eu não sei. É o que eu estou procurando. Então, qual é o tempo, né? Em qual instante a distância entre os móveis vai ser de 100 metros? Você vai lembrar o seguinte, olha, que a princípio a distância entre eles aqui é de 40 metros, tá? A distância entre os dois aqui é só de 40 metros. Mas como o móvel B ele tem uma velocidade maior, olha só, a velocidade dele é 10 e a velocidade do A é 8, à medida que o tempo vai passando, o objeto B ele vai se distanciando cada vez mais do A. Então, na letra B está pedindo para você calcular qual será a distância entre o A e o B. Aliás, ele está querendo saber qual é o instante, né? Depois de quantos segundos. A distância entre esses dois móveis aqui, ela vai ser de 100 metros. Quer saber, depois de quanto tempo a distância entre o A e o B vai ser de 100 metros. Tá? É isso que ele está querendo saber, ó. Beleza? Aqui tá, vai estar o A e aqui o B. Depois de quanto tempo a distância entre eles vai ser uma distância de 100 metros. Tá? Então ele quer que você calcule esse tempo aí, ó. Beleza? Então vamos lá. Nós temos que colocar uma condição para isso. Qual é a condição? Nós vamos ter que dizer o seguinte, olha. A posição de B, tá? A condição é essa daqui, ó. A posição de B menos a posição de A tem que ser igual a 100. Quando você fizer essa subtração aqui, ó, tem que dar o valor igual a 100. Essa é a condição que nós vamos ter que impor aqui para poder resolver a letra B. Certo? Aí, daqui para frente fica muito simples, olha. Nós vamos ter que colocar aqui, substituir aqui, olha, SB é a função horária de B. E aqui no lugar do SA nós vamos colocar a função horária de A. E igualar isso aqui a 100. Fazendo a substituição, ó. Aqui já foi muito rápido. Qual é a função horária de B? 70 mais 10T. Deixa eu voltar o slide aqui para você entender melhor. Olha aqui, ó. Função horária de B. Qual é a função horária de B? Ó? SB é igual a 70 mais 10T. Nós pegamos isso aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. 70 mais 10T, que é a função horária de B. Certo? Onde tem função horária de A, eu vou colocar quem? 30 mais 8T. É isso que a gente vai fazer aqui, ó.
Olha aí, ó, função horária de B. Quem é a função horária de B? 70 mais 10